Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos com a palavra de Deus. E nós precisamos a cada dia, nós precisamos refletir sobre algumas coisas que é muito importante para a nossa vida. Todos nós queremos vencer, vencer em todos os aspectos. Ontem até nós podemos presenciar, ou quem não acompanhou ficou sabendo, de que houve uma partida de futebol entre o Flamengo e o Palmeiras. E a final da Libertadores. E aí houve um envolvimento muito grande por parte da população brasileira, todos ali atentos, mesmo aqueles que não gostam muito de futebol, mas ficaram sabendo. Então nós precisamos entender agora que um grupo, os que venceram, ficaram felizes, e o grupo dos que perderam ficaram tristes. E essa é uma realidade da vida. Nós, muitas vezes, somos vitoriosos em alguma coisa que a gente empreende, em alguma coisa que a gente busca alcançar, e a gente fica feliz. Mas muitas vezes na vida também a gente perde. E nós precisamos então saber como lidar com essas situações entre ganhar e perder, e termos a atitude de nunca parar, de seguirmos em frente. Mas, com relação à vida eterna, nós precisamos então começar a pensar e querer e desejar vencer, sermos salvos, porque Deus é o maior interessado na nossa vitória. Deus quer que nós possamos vencer para a eternidade, porque a eternidade será o momento da maior felicidade, porque será uma felicidade plena, uma felicidade completa, onde nunca mais nós perderemos, onde nunca mais nós cairemos, onde nunca mais seremos derrotados. Ou seja, essa será a maior vitória da vida, é a vitória da eternidade. Por isso eu e você precisamos querer vencer. E nós vamos aprender sobre esses aspectos de vencedores e perdedores na Bíblia, para que nós possamos decidir estarmos do lado vencedores com Cristo. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Amado Deus, querido Pai, fale o nosso coração, Senhor. Nós estamos com a Tua palavra e vamos abri-la. Queremos que ela fale ao nosso coração, que nos capacite, Senhor, para em Teu poder, pelo Teu nome, sermos vencedores. Ajuda-nos, ilumina-nos, rogamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, por Jesus. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia, ou acompanhe. Nós vamos ler primeiro o apóstolo Paulo aqui em Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9. Paulo traz essa abordagem de uma competição. Paulo traz essa abordagem no capítulo 9, a partir do verso 24. Ele diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Aí ele diz assim, correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta, verso 25, todo atleta em tudo se domina. Esses atletas, para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, que se corrompe, que não tem durabilidade, que se corrompe, corruptível. Aí ele diz, nós, porém, uma coroa incorruptível, ou seja, se um atleta, Paulo está fazendo uma comparação aqui muito interessante, se um atleta, ele se renuncia, ele faz todo o esforço necessário, renuncia ao seu eu, aos seus desejos, para alcançar ou para ganhar uma coroa que se corrompe, uma coroa que não é tão importante naquela época, quando Paulo está falando aqui sobre os gregos, era uma coroa de louro, né? Mas era o vencedor e aquilo era a maior festa. Os perdedores ficavam tristes. Mas Paulo está dizendo que nós corremos, nós temos então uma competição ou uma corrida ou uma partida, quem sabe, de futebol, mas é da própria vida. Nós temos uma corrida, uma partida para ganharmos, que é a eternidade. E nós precisamos então nos esforçarmos, ou seja, renunciar ao nosso eu, buscar a Cristo para sermos vencedores, porque essa vitória será a vitória mais importante para cada ser humano. E aí, olha só, como é que a gente vai poder vencer essa batalha, esse jogo, essa partida, sabe? Quem sabe essa conquista, como é? Apocalipse capítulo 12, venha comigo aqui para você perceber. Apocalipse capítulo 12,
nós vamos perceber como é que nós vamos vencer. Apocalipse capítulo 12 e o verso 10 e 11. Capítulo 12, verso 10 e 11 diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora o verso 11 aqui está, ó. E eles, eu e você, todos nós que vamos aceitar, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, queridos, eu e você vamos poder vencer a nossa corrida, a nossa busca, a nossa partida da eternidade por meio do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que faz com que você sejamos vencedores. E aí, ou seja, quando eu compreendo que é o sangue de Cristo que faz com que eu possa vencer, mesmo em face da morte, mesmo se eu tiver que morrer, mas agora eu amo tanto essa vitória, eu quero tanto essa vitória por meio do sangue de Cristo, se for necessário, até a minha vida eu entrego, se for necessário. Por quê? Porque eu quero vencer, porque eu quero viver a eternidade, porque isso é o que mais importa. E Deus é o maior interessado, Ele deseja que eu e você possamos vencer. Isso é o que mais é maravilhoso. E aí, Jesus nos dá até uma motivação aqui, capítulo 3, verso 21, olha o que Jesus diz de Apocalipse, ele diz assim: ao vencedor, se você e eu, se nós vencermos, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Ou seja, quem vencer vai se assentar com Cristo, vai reinar com Cristo. Que privilégio! É isso que Deus está propondo para mim e para você, para que nós possamos empreender essa corrida, esse desejo de sermos vencedores. Por nós mesmos, nós nunca vamos vencer, mas em Cristo, por meio do seu sangue, nós seremos mais do que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Então nós precisamos disso aqui. Agora, qual será a reação dos perdedores? Qual será a reação dos perdedores? Aí a gente tem no capítulo 1, vou logo ver aqui Apocalipse capítulo 1, verso 7, com a volta de Jesus, os vencedores dizem assim: e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo quem os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente, amém. Ou seja, aqueles que perderem, quando Jesus voltarem, vão se lamentar, desesperado. Por quê? Porque não se prepararam para a vitória com Cristo. Aí qual será a reação de fato e de verdade? Nós vamos ver aqui no capítulo 6 dos perdedores. Capítulo 6, a partir do verso 15, diz assim, ó: aqueles que perderam os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles. E quem é que pode suster-se? Aqui está. Ou seja, os perdedores vão estar desesperados, é o maior desespero. Vai estar de uma ação ou de uma atitude como se estivessem loucos, pede para que as montanhas e as rochas os matem, mas por quê? Porque quer se esconder da face daquele que é vindo, o Rei, o Salvador. Então eu e você precisamos tomar a decisão de sermos vencedores com Cristo. E qual será a reação dos vencedores? Qual será? Isaías capítulo 9, veja aqui comigo, Isaías capítulo 9, olha que texto interessante. Isaías vai trazer para a gente, Isaías 25, digo melhor, Isaías 25, olha que texto interessante para a gente poder, qual será a reação dos vencedores. Isaías 25 e o verso 9 vai dizer assim: naquele dia, os vencedores, naquele dia, a volta de Jesus, se dirá: eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa será a expressão dos salvos. Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Já pensou isso? É a maior felicidade, é a maior alegria, muito mais do que o seu time ganhar uma Libertadores, muito mais do que seu time ser campeão de qualquer coisa, muito mais do que, quem sabe, você passar no vestibular.
muito mais do que, por exemplo, quem sabe você se casar, conseguir um grande emprego. Ou seja, a felicidade dos salvos agora é uma felicidade eterna, porque Jesus voltou e eles estão preparados para vencer com Cristo. Que maravilha! Queridos, então que eu e você possamos tomar a decisão hoje para nos ligar completamente a Cristo e pelo seu sangue, pelo seu poder, sermos vencedores. Você quer vencer com Cristo? Você quer estar do lado de Cristo? Sabe por quê? Porque Cristo já venceu. O lado vencedor é Cristo. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele já é o vencedor. Mas ele agora espera que eu e você possamos nos apegar ao seu sangue, ao seu sacrifício, para sermos vencedores com ele. Você deseja então vencer com Cristo? Que você abra o seu coração para que Cristo faça parte da sua vida, para que você vença com ele. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar completamente a Ti para sermos vencedores por meio do Seu sangue. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.